noite, pessoal. Vamos retomar aqui a nossa aula de movimento circular. A gente começou na semana passada, retrasada, né? Teve a nossa semana interdisciplinar. Então vamos lá, continuar aqui com a parte de movimento circular. Só relembrando bem rapidamente, né, na aula passada eu falei um pouco das novas grandezas, que a gente vai se chamar de grandezas angulares. Dentre elas eu falei do nosso espaço angular, que ele é dado em radiano, unidade radiano. Falei da nossa velocidade angular, que ela vai ser dada em radiano por um determinado intervalo de tempo. Pode ser radiano por segundo, radiano por minuto, vai depender da unidade que vocês estiverem usando. Falei da velocidade angular média, da aceleração angular média. A aceleração angular média é radiano por segundo ao quadrado, radiano por minuto ao quadrado, é radiano por unidade de tempo ao quadrado. Falei também que uma maneira fácil de vocês gravarem que é a grandeza linear, que é tudo que a gente já viu, que era o espaço, a velocidade e a aceleração escalar normal. A gente pode converter elas em grandezas angulares simplesmente multiplicando pelo raio de curvatura do nosso movimento. Tranquilo? Passei alguns exemplos, vamos passando aqui direto, já falei disso. Falei da velocidade tangencial, que a nossa velocidade aqui que tangencia a trajetória. Falei um pouco dos dois tipos de aceleração que a gente tem em um movimento circular, que é a aceleração tangencial, que ela vai ter a mesma direção da velocidade tangencial, e o módulo vai diferenciar aqui se ele for acelerado ou retardado. A aceleração centrípeta ela vai ser sempre perpendicular à velocidade tangencial e, por consequência, vai ser sempre perpendicular à aceleração tangencial. Falei o que era período. Período é o tempo necessário para o corpo dar uma volta completa em determinado movimento, completar um movimento, né? Aí falei que o ponteiro dos segundos, o tempo é o período dele para dar a volta aqui no relógio, é de 1 minuto. Ele demora 60 segundos para dar a volta completa. Falei da Terra e, bom, é isso. Frequência já é o inverso do período, é o número de vezes que um corpo completa um movimento em uma determinada unidade de tempo. Então, a gente pode ter a frequência, o número de rotações de um motor por minuto, pode ser por segundo, pode ser a rotação de um eixo, de uma roda, vai depender muito do que a gente vai estar trabalhando. Falei para vocês a conversão de RPM para Hertz. Hertz é a unidade utilizada aqui em frequência por segundo, né? É 1 por segundo, seria o número de rotações por segundo. Só passando de novo aqui. Falei um pouquinho como é que a gente relacionava as nossas velocidades angulares com a frequência e período, velocidade angular, velocidade tangencial. Falei um pouquinho sobre os movimentos corporalmente, só exemplificando. Isso aqui a gente já falou na aula passada. E o que a gente vai começar novo, que não deu tempo, é falar propriamente dos tipos particulares do movimento circular, que é o movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente variado. Características do movimento circular uniforme, que é o MCU. A trajetória ela é circular, como a gente já vinha falando aqui, todo movimento circular, a trajetória vai ser circular. Lembrando que não necessariamente precisa fazer um círculo completo, tá, pessoal? Pode ser uma curva que a questão fale que tem um determinado raio de curvatura. Pode ser... Opa, cadê o mouse? Porque precisa, quando a gente fala nesse raio aqui, não necessariamente é o raio da circunferência que ele está fazendo. Pode ser simplesmente o raio de curvatura mesmo. O raio de curvatura é o quê? Você pega aquele formato daquela trajetória que ele está fazendo, que o móvel está fazendo, e interpreta aquilo ali como se aquilo tudo fosse uma circunferência. Mesmo que ele não esteja fazendo só uma curva, você interpreta como aquilo ali fosse um trecho de uma circunferência com um raio de curvatura tal qual aquela curva ali está desenhando. Então, características do movimento circular uniforme. A trajetória circular, a velocidade tangencial é constante em módulo, variável em direção e sentido, ou seja, vamos supondo aqui um círculo completo. Em todos os pontos desse círculo,
eu vou ter o mesmo módulo de velocidade tangencial, apesar de elas estarem variando aqui em direção e sentido. Em direção, porque cada, cada ponto desse aqui ela vai estar apontando para uma direção. Se a gente comparar aqui esse diâmetro aqui que divide a circunferência no meio, aqui ele está 90 graus, aqui ele já vai estar, como é que eu vou dizer aqui? Aqui ele já está paralelo, aqui ele está perpendicular, aqui ele está paralelo, aqui ele está perpendicular de novo. Esses dois aqui eles têm a mesma direção, só que eles vão ter sentidos opostos. O mesmo vale aqui para V2 e V4, estão na mesma direção, se a gente compara com essa reta aqui que divide a circunferência, são paralelos a ela, mas um está apontando para um lado e outro está apontando para outro. A gente não tem aceleração tangencial, ou seja, a aceleração que atua aqui na tangente do movimento, ela vai ser nula. Por ela ser nula que a gente não tem essa variação de velocidade tangencial acontecendo. A aceleração centrípeta ela sempre vai existir em um movimento circular. Então, se alguma questão perguntar para vocês se a aceleração ela é nula em um movimento circular, seja ele uniforme ou uniformemente variado, essa questão está errada porque a aceleração ela sempre ela tem duas componentes, a tangencial e a centrípeta. A centrípeta vai estar sempre existindo. Sempre que um móvel estiver mudando de direção, ela vai existir. A aceleração centrípeta só não vai existir se a gente tiver uma reta, um movimento que é uma reta. Que aí ele está sempre na mesma direção, então a gente não tem aceleração centrípeta. Então vamos lá. Matematicamente falando, como é que a gente trabalha o movimento circular uniforme? Da mesma forma que a gente trabalha o movimento uniforme, pessoal. A diferença vai ser que a gente vai estar trabalhando com uma trajetória curva. Mas vamos supor, se ele quer saber quanto que ele percorreu do ponto 1 até o ponto 2, e ele te dá essa distância aqui, a distância linear entre o ponto 1 e o ponto 2, vamos dizer assim, você tem o raio dessa circunferência, você sabe que ele aqui é 1/4 do perímetro total, então você consegue calcular essa distância linear aqui. Se você sabe o módulo da velocidade tangencial, você consegue pura e simplesmente aplicar todas as fórmulas que a gente já vinha aplicando. Imagina que você pegou, deixa eu colocar aqui a caneta, é como se você tivesse pego isso aqui, do 1 ao ponto 2, e esticado isso aqui, do ponto 1 ao ponto 2. E você trabalha, se ele tem aqui velocidade tangencial de 5 metros por segundo, isso aqui tem 20 metros, por exemplo, 5. Ele vai demorar 4 segundos para chegar daqui até aqui. É bem simples. Agora, como é que a gente trabalha na nossa forma angular? Se lembra que eu falei que a grandeza linear é igual à grandeza angular vezes o raio? Pensa só, se a gente multiplica esse lado aqui da equação pelo raio e esse outro lado aqui da equação pelo raio, a gente não vai estar mudando isso aqui em nada. Se a gente multiplica por um lado e pelo outro, a equação é a mesma. Concorda? Então, esse lado aqui, o que eu vou ter? O raio vezes o nosso espaço linear. Quem é o raio vezes o nosso espaço linear? É o nosso espaço angular, beleza? E aqui, a gente vai ter o nosso espaço inicial vezes o raio. O que vai ser? Vai ser o nosso espaço inicial, vai ser o nosso espaço angular inicial. E aqui, o V vezes o raio, aqui quando você multiplica VT, ou você multiplica ou V ou T, né? Está multiplicando os dois, mas você coloca aqui, olha para aqui para essa multiplicação VR. Quem é VR? VR é a nossa velocidade angular. A nossa velocidade linear vezes o raio é a nossa velocidade angular. Tranquilo? Então, tipo, a gente consegue converter a nossa forma linear para a nossa forma angular, multiplicando os dois lados dessa equação aqui pelo raio, e a gente vai ver que é bem simples. As relações é aquilo que eu já tinha comentado na outra aula, que o espaço linear ele é o espaço angular vezes o raio, e a velocidade linear ela é a velocidade angular vezes o raio. Aí tem também aqui as fórmulas da velocidade angular com
com o período e do período com a frequência. Tem a fórmula da aceleração centrípeta, que eu também já tinha falado antes, que é velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Se a gente substituir aqui, a gente vai ter ômega ao quadrado vezes o raio ao quadrado, só que como já está dividindo pelo raio, vai ficar ômega ao quadrado vezes o raio. Tranquilo? Então, aqui a gente fecha meio que a parte matemática do movimento circular uniforme. Então, o que vocês precisam saber? Todo aquele equacionamento de movimento uniforme, e só quando vocês precisarem trabalhar especificamente com a forma angular, vocês saberem converter para cá. Assim, a velocidade é constante. É constante aqui quando a gente está falando aqui de velocidade, a gente está falando da velocidade escalar. A velocidade angular, obviamente, ela também vai ser constante, porque uma constante multiplicada pelo raio, que é uma constante também, vai dar outra constante. A aceleração linear, que é a nossa aceleração tangencial aqui, ela é zero. Então a gente já fala aqui que a tangencial é nula. Então, obviamente, a forma angular dela vai ser zero vezes o raio, que vai dar zero também. Show? Movimento circular uniformemente variado. Aqui a gente já tem um caso um pouquinho diferente. Aqui a gente tem um corpo que ele tem a princípio uma determinada velocidade inicial, só que esse corpo ele tem uma aceleração tangencial que faz com que o módulo dessa velocidade dele aqui aumente. Imagina que você está dirigindo seu carro numa estrada que tem uma determinada curvatura, mas você está acelerando esse seu carro. Então, o módulo da sua velocidade, vamos dizer, o que você está vendo no velocímetro do seu carro, está aumentando. Então, e nesse caso aqui, só que a característica do movimento circular uniforme é que, uniformemente variado, é que essa aceleração aqui tangencial ela é constante, tá? No seu carro você pode estar acelerando aqui de qualquer forma, mas no movimento circular uniforme essa aceleração tangencial ela é constante e diferente de zero. É claro que se fosse igual a zero a gente estaria no movimento circular uniforme. Então vamos lá, características do MCU. A trajetória é circular, obviamente. A velocidade tangencial ela é variável em módulo, direção e sentido, ou seja, no movimento circular uniformemente variado, ela varia tudo, módulo, direção e sentido. Então aqui, vamos comparar aqui, V1 com V3, eles têm, nesse caso aqui, eles têm até a mesma direção, tem sentidos diferentes, mas o módulo também é diferente. Mas isso aqui é um caso particular que esses dois pontos aqui vão ter a mesma direção, mas qualquer outro ponto que eu pegue ao redor da trajetória, essa direção aqui vai ser diferente, beleza? Se eu comparar V1 com V2, os dois têm direções diferentes, dois têm módulos diferentes, e é isso. E sentido também, não faz muito sentido falar de sentido diferente em direções diferentes, mas é isso. A aceleração tangencial, que é essa nossa AT1 aqui, AT2, AT3, AT4, ela é constante, diferente de zero, já falei. E a aceleração centrípeta, ela vai ser variável em módulo, direção e sentido. No anterior, a aceleração centrípeta ela existia, só que ela era constante. Por quê? A gente viu que a aceleração centrípeta está relacionada diretamente com o valor de velocidade tangencial. Se essa nossa velocidade tangencial é constante, a nossa aceleração centrípeta ela também vai ser constante. Só que no caso aqui do movimento uniformemente variado, o que a gente tem? A gente tem a nossa velocidade variando. Então, o módulo da nossa velocidade aqui está variando, a aceleração centrípeta ela vai estar variando junto com essa velocidade, entenderam? Então, vamos lá, comparando aqui os pontos 1, 2, 3 e 4, como a aceleração tangencial está no mesmo sentido da velocidade, ou seja, a gente vai ter um movimento acelerado. O módulo aqui da velocidade ele vai estar aumentando com o tempo. Então, no instante 1, a velocidade vai ser menor do que no instante 2, vai ser menor do que no instante 3, que vai ser menor que a do instante 4. Então, como a aceleração centrípeta está diretamente relacionada com o módulo da velocidade, a gente vai ter também que a aceleração centrípeta no instante 1 vai ser menor que a do instante 2, que vai ser menor que a do instante 3, que por fim vai ser menor aqui do que a do instante 4. E a aceleração tangencial, como ele é uniformemente variado aqui,
ela vai ser igual em todos os pontos aqui da trajetória. Tranquilo? Aqui, pessoal, essa aceleração centrípeta ela só é maior e também essa velocidade aqui só é maior à medida que a gente está seguindo na trajetória, porque a aceleração está no mesmo sentido da velocidade. Se eu tivesse uma aceleração no sentido contrário, o que eu teria? Eu teria inicialmente uma velocidade maior, mas com o passar do tempo, esse movimento ele ia diminuindo a velocidade. A gente estaria com um movimento aqui retardado. A gente estaria diminuindo a velocidade desse corpo. Então, isso aqui que eu falo aqui, que V1 é menor que V2, que é menor que V3, é quando eu estou falando especificamente desse exemplo aqui que eu coloquei, que a aceleração tangencial está no mesmo sentido da velocidade. Tranquilo? Pessoal, passando por equacionamento aqui do nosso movimento circular uniformemente variado, a gente vai ter as equações para a parte linear, que são as equações iguais a do nosso movimento uniformemente variado, que é o nosso MOVE, que vão valer para o nosso movimento circular uniformemente variado. E nós temos também a forma angular, que similar ao que eu comentei com vocês no movimento circular uniforme. Só se a gente multiplicar por R pelo raio de um lado e do outro da equação, a gente vai obter essa forma angular aqui. Multiplica por R esse lado aqui, a gente vai converter o nosso espaço linear em nosso espaço angular. Desse lado aqui o R vai multiplicar cada termo desse aqui. Vamos ter então o espaço angular inicial, a velocidade angular inicial e a aceleração angular. Também vai valer para a nossa equação horária aqui da velocidade. A gente vai ter a velocidade angular, a velocidade inicial angular e a aceleração. A aceleração, tanto a aceleração escalar quanto a aceleração angular, elas vão ser constantes, sendo que a aceleração angular ela vai ser a aceleração escalar vezes o raio. Então essas relações aqui é o que a gente tem, foi o que eu já falei com vocês, que a aceleração linear é igual a aceleração angular vezes o raio. Vocês podem gravar isso aqui como lar, se vocês quiserem. Então, são as três fórmulas principais que vocês vão usar, são equação horária da posição, equação horária da velocidade e equação de Torricelli. Todas as três vocês podem converter até diretamente, se vocês quiserem. Eu expliquei aqui como é que a gente faz, não é pura e simplesmente magia você transformar tudo que é linear em angular, mas você multiplicando por R os dois lados, aqui nesse caso a diferença é que você multiplica por R ao quadrado, tá? Na de Torricelli, então os dois lados da equação. Então se você multiplicasse por um R só, você teria aqui, por exemplo, V vezes a velocidade angular. Você precisa multiplicar por R ao quadrado. E nesse último termo aqui, o que você tem? Cada R você multiplica, um R você multiplica a aceleração, e outro R você multiplica aqui o espaço linear, que você vai gerar a aceleração angular e o espaço angular. Tranquilo? Então, aqui em cima você multiplica por R, os dois lados, e a equação de Torricelli você multiplica por R ao quadrado. Mas, se vocês quiserem gravar de forma mais fácil, é só vocês trocarem, pode substituir simplesmente tudo que for linear por angular. Vai dar certo também. Só estou explicando isso aqui para dizer que não é jogado assim, entendeu? E para aceleração, como aqui no movimento circular uniformemente variado, a gente tem os dois tipos de aceleração, alguma questão ela pode pedir para vocês calcular a aceleração final a aceleração total desse corpo. Aí vocês têm que fazer a adição vetorial da tangencial com a centrípeta. Só lembrar lá, como as duas são perpendiculares, é bem simples, é só fazer lá Pitágoras da tangencial com a centrípeta. Na verdade, elas são assim, né? Perpendiculares. E a aceleração resultante é essa aqui. Essa aqui é tangencial, essa aqui é centrípeta. Mas aí tu passa para cá, isso aqui, e consegue gerar um triângulozinho de Pitágoras. Show de bola? A aceleração centrípeta é a mesma do movimento circular uniforme.
A única diferença aqui é que a aceleração centrípeta ela vai estar variando aqui ao longo do movimento. Eu já falei isso no slide anterior. E bom, matematicamente é isso. Vocês vão ter essas fórmulas aqui para poder trabalhar. As questões, se for conveniente para vocês, sim, se vocês trabalharem com as duas, vocês vão chegar no mesmo resultado. Só que pode ser que tenha questões que, por ser mais conveniente, a questão já te dá a velocidade angular de cara, velocidade angular inicial e final. Então, para que você vai converter para velocidade linear se você já pode aplicar aqui a fórmula direta, entendeu? Nada impede que você converta de novo para cá. Não vai dar errado, não. Você tem essas duas formas aqui, essas várias equações aqui para vocês tentarem resolver. Aí vocês veem qual é mais conveniente para vocês usar na hora. Show? Pessoal, vamos introduzir aqui um novo conceito, que é a parte de transmissão de movimento. Geralmente, os mais abordados são 3 tipos de transmissão. É a transmissão por contato, a transmissão por correia ou corrente e, por último, a transmissão por eixo. Vamos começar aqui pela transmissão por contato. A transmissão por contato ela se dá quando a gente tem, por exemplo, duas engrenagens girando juntas, uma transmitindo o movimento para a outra. Pode acontecer, a gente tem um motor que está girando essa engrenagem e você quer passar esse movimento para o restante do sistema, então você acopla essa engrenagem aqui em outras e assim por diante. Aqui tem um exemplo de várias engrenagens acopladas, uma vai passando o movimento para a outra, respectivamente. Esse tipo de movimento, o que a gente tem? A gente tem que os dois discos, as duas engrenagens, as duas, ou se tiver mais duas, três, desde que estejam todas elas em contato, todas elas vão possuir a mesma velocidade linear. É claro, se não tiver nenhum deslizamento entre elas, não estiver patinando nem nada. Ou seja, o que significa que os dois têm a mesma velocidade linear? Significa que essa velocidade aqui, tangencial, vai ser igual à velocidade tangencial do disco menor. O que isso implica? Isso implica que, se as duas têm a mesma velocidade, se esse disco aqui, vamos chamar esse aqui de disco A, e esse aqui de disco B, o disco A, ele claramente aqui a gente vê que ele tem um menor raio do que o disco B. Então, nesse caso, o que a gente vai ter? Para eles terem a mesma velocidade, a minha velocidade angular do disco A Calma aí, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Para eles terem a mesma velocidade linear, a gente viu já que a velocidade linear ela é dada pela velocidade angular vezes o raio. Então, para VA ser igual a VB, a velocidade angular de A vezes o raio de A é igual à velocidade angular de B vezes o raio de B. Como o raio de A aqui ele é menor que o raio de B, para que isso aqui seja igual, o que vai ter que acontecer? Essa velocidade angular do A ela vai ter que ser maior que essa velocidade angular de B, certo? E é o que a gente vê aqui nesse GIF. Eles partem, se vocês repararem aqui do início, eles partem da mesma posição. Só que a gente vê que o A, aqui, partiu aqui, a gente vê que o A ele dá uma volta completa antes do B. Ou seja, a velocidade aqui angular do A, a velocidade angular, lembre-se que é radiano por um intervalo de tempo, e a gente sabe que uma volta completa é 2π radiano. Então, a gente consegue ver aqui por esse GIF que a velocidade angular do A é maior que B. Tranquilo? Então, vamos lá. Se ambos se movem aqui com a mesma velocidade linear, isso quer dizer que o disco maior irá possuir uma velocidade angular menor que o disco do menor diâmetro. Então, aqui o que eu falo? Se o raio A ele é maior que o raio B, aqui eu usei o exemplo ao contrário, né? Mas se esse aqui se o raio A tivesse um diâmetro maior que o raio B, a velocidade angular de A era maior que a velocidade angular de B. Aqui, pessoal, só toma cuidado aqui, tá? Porque apesar de eu ter feito aqui eu inverti. Então, vamos só colocar aqui. Aqui seria o B e aqui o A. Quando eu fiz pensando nessa figura aqui, depois que eu arrumei esse GIF bonitinho aqui para vocês facilitar. E é isso. Aqui
Então, pessoal, vamos para aqui para a nossa segunda transmissão, tipo de transmissão de movimento. Vai ser a transmissão por correia ou corrente. Então, nesse caso, é bem parecido com o que a gente viu, foi a transmissão por contato. Nesse caso também, os dois discos eles vão ter a mesma velocidade linear, desde que não tenha deslizamento entre os discos e a correia. Então, o que a gente tem aqui? Apesar deles não estarem diretamente em contato, essa correia aqui faz com que eles tenham a mesma velocidade linear. Se vocês olharem aqui para esse gifzinho que eu coloco para vocês, vocês vão perceber que essa coroa, esse disco menor aqui, essa engrenagem menor, ela está girando muito mais rápido do que essa daqui. Quando eu digo girando muito mais rápido, eu estou falando aqui da velocidade angular desse disco. Se vocês marcarem um dentezinho desse aqui, vocês vão ver que ele vai estar, já deu várias voltas, enquanto essa aqui nem chegou perto de dar uma volta completa. Tranquilo? Então vai valer a mesma coisa. A gente vai ver que, como eles dois vão ter que ter a mesma velocidade linear, então aqui, deixa eu só ver aqui, esse aqui é o A, esse aqui seria o A, esse aqui seria o B. Como eles vão ter que ter a mesma velocidade linear, como o raio B aqui ele é bem menorzinho do que o A, ele vai ter que ter uma velocidade angular muito maior do que a de A, muito maior ou maior, para que aqueles dois compensem. O que a gente tem de exemplo aqui prático para esse tipo de transmissão? É a bicicleta de vocês. Se vocês repararem, o que vocês fazem? O que vocês fazem girar? O que a perna de vocês gira? É essa coroa aqui, certo? Vocês já repararam, já devem ter reparado que as bicicletas que têm marcha, qual é a maior velocidade que elas vão ter? É quando você coloca a corrente aqui na maior coroa e na menor catraca aqui. Geralmente essa catraquinha aqui, catraca ou pinhão, depende de onde vocês são, geralmente. Mas aqui a coroa, ela é quando a gente coloca na maior coroa e no menor pinhão. Por quê? O que acontece? Quando a gente coloca ela na menor coroa, uma pedalada de vocês, o que vai fazer? Vai girar, aqui o perímetro é 2πr, né? 2πr. Ele vai fazer com que vai girar 2πr. Uma pedalada só vai girar 2πr. Se a coroa é um pouco menor, ela também vai girar esse mesmo 2πr aqui, uma pedalada de vocês. Só que esse Rzinho aqui é um Rzinho pequenininho, R menorzinho. Então, quando ele está na maior coroa, uma pedalada de vocês é suficiente para girar vamos dizer assim, uma distância maior. E percebam que essa catraquinha ela vai ter que girar essa mesma distância. Só que como o raio dela aqui é bem menor, vamos supor, ela vai ter que girar... Eu estou chutando aqui, tá, gente? Vamos chutar que o raio dessa catraquinha aqui seja 5 vezes menor do que o da coroa. Então ela vai dar 5 giros, enquanto vocês deram um giro aqui nessa coroa. Se vocês colocam na coroa menor, vamos dizer que ele vai ser 2 vezes só maior do que esse menor pinhão aqui. Então ele só vai dar 2 giros. Então vocês têm que... E essa catraca aqui, como ela está grudada na roda, a gente vai ver isso no próximo exemplo, a cada giro dela é um giro na roda. Então, quando vocês estão na maior coroa, se ela tem um raio aqui 5 vezes maior do que essa catraquinha, uma pedalada de vocês vai fazer com que a roda da bicicleta de vocês dê 5 voltas. Enquanto se ela estiver na menor coroa, ela vai dar 2 voltas só. Então, por pedalada, vocês vão ter a maior velocidade quando vocês estiverem aqui na maior coroa e no menor catraquinho aqui. Porque se a catraca aqui também for maior, vamos supor que você coloca aqui na maior catraca da bicicleta e na menor coroa, pode até ser que
esse raio aqui da catraca seja igual ao da coroa. Então, para cada pedalada vai ser uma volta na roda. Então, você vai andando mais devagar. Entenderam? Pessoal, vamos aqui agora para o nosso terceiro tipo de transmissão, que é a transmissão por eixo. O que a gente tem aqui? A gente tem um eixo fixo. E junto a esse eixo a gente tem soldado, fixado aqui, 2 ou mais discos. Que à medida que esse eixo aqui gira, esses discos vão girar juntos. Ou seja, se esse eixo aqui der 3 voltas, os 2 discos também vão dar 3 voltas juntos com ele. Porque como eles estão fixos um no outro, é como se eles fossem uma peça só. Entenderam? Então, tipo, girou aqui, girou aqui, girou aqui no centro, vai girar todos os pontos aqui que tá tudo grudado. Entenderam? Então, vamos lá. Nesse tipo de acoplamento, todas as engrenagens encontram-se presas a um único eixo. Então, ao girar, faz com que essas engrenagens girem com a mesma velocidade angular. Ou seja, velocidade angular, a gente tem o número de radianos aqui por unidade de tempo. Consequentemente, a gente pode relacionar com o número de voltas por unidade de tempo. Então, se esse aqui gira uma volta, esse aqui também vai girar uma volta. Então, nesse caso, a gente tem que a velocidade angular desse disco A aqui é igual a essa velocidade angular do disco B. Então, se a gente... aqui, só lembrando que o WA vezes o RA, ele é igual a VA, não é? Então, o que esse daqui está fazendo? Só está passando o RA dividido para cá. Então, a gente vai ter que a velocidade linear do A é igual à velocidade linear do B dividido pelo raio. Velocidade linear do A dividido pelo raio de A, que foi passando para cá, é igual à velocidade linear do B dividido pelo raio de B. Então, pessoal, se o raio do A aqui, como o raio do A ele é maior, consequentemente, a velocidade do A ela tem que ser maior para isso aqui ser uma igualdade. Isso aqui eu estou falando do caso da bicicleta, que aqui é a catraca, que eu tinha comentado aqui, que é essa parte de trás, ela está fixa na roda. Então, para cada giro dessa catraca aqui, eu giro a roda inteira. Então, foi aquilo que eu falei com vocês, que só para ficar aqui mais fácil de ver, no caso que a coroa está girando mais vezes essa catraca aqui, que é quando está nesse menor dente aqui, vamos dizer assim, que a gente chama, nesse menor disco aqui, se esse aqui está girando mais vezes, a roda consequentemente está girando junto, porque eles todos estão presos no mesmo eixo, é como se tudo aqui fosse uma peça única, entendeu? Então, se aqui tem uma velocidade de 5 centímetros por segundo e o perímetro tem 2,5, ele vai estar dando 2 voltas por segundo, então aí o que você vai ter? Que a roda por si só vai estar dando 2 voltas por segundo também. Tranquilo? Vamos fazer uns exercícios aqui que eu acho que vai ficar mais tranquilo para vocês. Vamos lá, questão 1. A engrenagem A, essa aqui do meio, acionada por um motor, gira com velocidade angular ômega A, que é igual a 30 radianos por segundo. Então, essa engrenagemzinha aqui, ela gira com essa velocidade angular de 30 radianos por segundo. Sabe-se que o raio dessa engrenagem B ela é igual a 2 vezes o raio da engrenagem A e que o raio dessa engrenagem C ele é 1,5 vezes o raio da engrenagem A. Ela pede o seguinte, determine os sentidos de rotação e as velocidades angulares das engrenagens B e C. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem essa engrenagem A aqui sendo girada por um motor e ela está girando nesse sentido aqui. À medida que ela está girando para cá, o que ela está fazendo? Esse dente aqui da engrenagem A, ela está empurrando esse dente da engrenagem B para baixo. Como a engrenagem B está fixa por um eixo, o que vai acontecer aqui? Essa engrenagem B ela vai tender a girar para esse lado aqui, certo? Vai continuar aqui girando, vai girar para cá. Aqui, o que vai estar acontecendo? A engrenagem A aqui, ela vai estar girando para cá. Aqui a engrenagem A, ela está pegando esse dente aqui do eixo C, está fazendo com que esse eixo C venha aqui para
gire aqui para cima. Como esse eixo C também está preso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai girar nesse mesmo sentido. Se vocês olharem aqui, que eu trouxe para cá, só desenhando mais bonitinho, a gente vai ver que o eixo C e o eixo B, ambos eles estão girando aqui no mesmo sentido. E se a gente comparar, a gente tem com o relógio, por exemplo, a gente pode dizer que ele está girando aqui no sentido horário. Então, pessoal, aí a outra pergunta que ele pede é o seguinte: quais são as velocidades angulares das engrenagens? Engrenagens aqui, como elas estão uma encostando na outra, a gente tem a transmissão por contato. A gente viu que na transmissão por contato, o que a gente tem? A gente tem que a velocidade linear ela é a mesma. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter que essa velocidade linear aqui da engrenagem A é igual à engrenagem B, que é igual à engrenagem C. Então, a gente viu na aula que a velocidade linear é igual a angular vezes o raio. Então, para cada engrenagem dessa aqui, que eu coloquei como I, então, para a engrenagem A, eu vou ter que a velocidade angular vezes o raio do A é igual à velocidade angular da engrenagem B vezes o raio da engrenagem B, que vai ser igual a velocidade angular da engrenagem C vezes o raio de C. Tranquilo? Então, vou substituir aqui a velocidade angular de A, que a questão dá para a gente, de bandeja aqui, 30 radianos por segundo. Então, vamos lá, 30, vezes o raio de A. O raio de A, a questão não fala exatamente qual é. E a gente quer saber quem é a velocidade angular de B e C. O raio de B, ele fala que é 2 vezes o raio de A. Então, a gente já pode substituir aqui. E o raio de C, ele fala que é 9,5 vezes o raio de A. O que a gente faz? A gente pode cortar todos esses raios de A aqui, porque tem todas as equações. A gente vai ter essas duas igualdades, a gente interpreta cada uma delas aqui isoladamente, essa aqui e depois essa aqui. Desenho meio mal aqui, mas... Então a gente tem que 30 é igual a 2 vezes a velocidade angular de B, a gente vai ter 30 dividido por 2, é 15. E a gente vai ter que 1,5 é igual a 1,5 vezes a velocidade angular de C é igual a 30, a gente vai ter 30 dividido por 1,5 é igual a 20, então a gente consegue achar aqui que a velocidade angular de B é 15 radianos por segundo e a velocidade angular de C é 20 radianos por segundo. Show de bola? Segunda questão. Em uma bicicleta, o ciclista pedala na coroa, que é aqui, e o movimento é transmitido à catraca, que é aqui atrás, pela corrente. A frequência de giro da catraca é igual à da roda. Aqui a questão ela te dá tudo bonitinho para vocês. Fala até que é igual, ela nem precisaria falar isso não, tá? Porque a gente teoricamente sabe que a catraca ela é fixa no eixo da roda. Mas tudo bem, a questão fala isso aqui já para a gente para facilitar. Supondo que o diâmetro da coroa da catraca da roda, que o diâmetro da coroa, faltou uma vírgula aqui, da catraca e da roda são iguais, respectivamente a 15 centímetros, 5 centímetros e 60 centímetros, a velocidade dessa bicicleta em metros por segundo, quando o ciclista gira a coroa a 80 RPM, tem módulo mais próximo de. Então, o que a gente tem que ver nessa questão aqui? O que ele quer saber? Ele quer saber qual é a velocidade da bicicleta. No final, quando o ciclista está pedalando aqui a coroa a 80 RPM. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem dois tipos de transmissão por movimento. O primeiro é o da coroa para a catraca, que vai ser por transmissão de movimento por correia. Nesse tipo de transmissão de movimento, a gente sabe que a velocidade linear dos dois discos, que é a coroa e a catraca, são iguais. E a gente tem um segundo tipo de transmissão por movimento, que é a transmissão de movimento por eixo, que a gente vai ter que a velocidade angular da catraca e da roda vão ser iguais. E a gente precisa saber que a velocidade da roda, a velocidade aqui de giro da roda, ela vai ser igual à velocidade da bicicleta. Então, isso aqui a gente precisa saber mesmo. Vocês sabem disso, né? Que à medida que a roda está girando aqui, não deslizando, né? A questão não falou isso, mas a gente interpreta como se não estivesse patinando aqui a bicicleta. Então, a velocidade de rotação da roda vai ser a velocidade que o ciclista vai estar se deslocando. Tranquilo? Então, vamos resolver a questão. A gente viu que a velocidade da coroa tem que ser igual à velocidade da roda. A questão ela fala para a gente a frequência de rotação da coroa no momento que ele quer saber a resposta.
ela fala que o ciclista está pedalando ela a 80 RPM. Só que 80 RPM não é a velocidade angular, 80 RPM é a frequência. O que significa 80 RPM? Significa que são 80 voltas por minuto. A gente sabe que uma volta ela equivale a 2π radianos. E a gente sabe também que 1 minuto são 60 segundos. Então, qual vai ser a velocidade angular dessa coroa aqui? Sabendo que a gente sabe que a velocidade é em radianos por segundo, né? Ou por segundo, ou por unidade de tempo. Mas como ele quer depois em metros por segundo, vamos passar tudo para segundo que fica mais fácil. Então vamos lá, 80 RPM, 80 voltas. Cada volta em radiano vale 2π. E passando isso aqui para segundo, a gente tem que, como é 80 voltas por 1 minuto. Como eu quero saber em segundos, 1 minuto é 60 segundos, eu tenho que dividir isso aqui por 60. Então, eu vou ter que a velocidade angular da coroa é 8/3 de π radiano. Tranquilo, pessoal? Então, vamos substituindo aqui nessa fórmula aqui. A gente vai ter que o raio da coroa, ele fala pra gente, como ele fala que o diâmetro é 15, né? É 15 dividido por 2, vezes a nossa velocidade angular, que a gente calcula aqui. A velocidade angular a gente pode fazer de duas formas, tá? É 2 vezes o π vezes a frequência, que é isso aqui, só que aqui, se a gente só aplicasse a fórmula direto, a gente teria 2 vezes 80 vezes π. Só que aqui a gente teria a velocidade angular em radianos por minuto. De qualquer forma que a gente teria que dividir por 60. Essa aqui é aquela fórmula verdinha que eu falei que se vocês conseguirem decorar, é show de bola. Mas se não, vocês podem pensar nisso aqui, que 80 RPM são 80 voltas por minuto. Como uma volta vocês sabem que tem 2π radiano e 1 minuto vocês sabem que tem 60 segundos, vocês conseguem calcular aqui a velocidade angular tranquilamente. Tranquilo? Mas só substituindo isso aqui, né, nessa fórmula aqui, o que a gente já tem, o raio da coroa, 15 dividido por 2, vezes a velocidade angular da coroa, é igual ao raio da catraca, que são 5 dividido por 2, vezes a velocidade da catraca, angular da catraca, que é o que a gente quer saber a princípio. Beleza? Então vamos lá. Velocidade angular da catraca é igual a 8π rad por segundo. É só a gente cortar aqui, ó, 5 aqui corta com aqui, esse aqui vai ficar 3. Esse 3 a gente corta com esse aqui, esse 2 a gente corta com esse aqui, fica 8π radiano por segundo. Show de bola? Então vamos lá, continuando. Velocidade angular da catraca, como a gente viu aqui que isso aqui é uma transmissão por eixo, a velocidade angular da catraca vai ser igual à velocidade angular da roda, que vai ser igual a 8π radiano por segundo. E a gente viu que a velocidade da roda é igual à velocidade do ciclista. Qual é a velocidade da roda? A velocidade da roda é a velocidade angular vezes o raio. Velocidade angular da roda é 8π. O raio da roda é 60 centímetros, só que são 60, como ele quer em metros, aqui atrás, como os dois eram centímetros, ele ia cortar meio que centímetro com centímetro aqui, então não fazia diferença a gente converter aqui já para metros. Mas aqui faz diferença, aqui a gente precisa já converter para metros. Então, 60 centímetros é o diâmetro, seria 30 centímetros em metro é 0,3 metros. Então, a gente tem que a velocidade da roda é 8π radiano vezes 0,3 metros. Então, a velocidade da roda é 4,8 vezes π. Π a gente sabe que é 3,14, mas como a maioria das questões pedem para arredondar para 3, eu arredondei para 3 aqui. Então, a gente tem que a velocidade da roda é 7,2 metros por segundo. E a velocidade do ciclista é igual à velocidade da roda, que vai dar 7,2 metros por segundo. Como ele fala que é o mais próximo aqui desse nosso resultado é a letra B, que vai ser que aqui é 7 metros por segundo, beleza? Para esse exercício 3, um disco de vitrola gira 33 rotações por minuto. Desligando-se a vitrola, note-se que o disco continua girando por 30 segundos até parar totalmente. Determine. A letra A ela pede para a gente determinar a aceleração angular supostamente constante, ou seja, ele está pedindo para vocês considerarem que essa aceleração angular é constante. O que a gente vai estar tratando? A gente vai estar trabalhando de um movimento circular uniformemente variado. Então, respondendo aqui a questão, o que a gente tem? A gente tem que, qual é a velocidade final do disco? Está parado, então a velocidade final é zero. Qual é a velocidade
inicial desse disco. Ele fala para a gente que são 33 rotações por minuto. 33 rotações por minuto, são 30 voltas por minuto, bem similar à outra questão. Uma volta são 2 π radianos, então 1 minuto tem 60 segundos, então vamos lá. 33 vezes 2 π radiano, vai ser 66 π, dividido por 60, que é para a gente converter esse RPM aqui para segundos, beleza? Substituindo isso aqui na fórmula, a gente vai ter 66 π radiano dividido por 60 mais 30, que é o que? É o tempo que passou, que a questão fala, vezes a aceleração angular, que é o que a gente quer calcular. Passando para lá para cá, a gente vai ter no final das contas aqui, substituindo isso aqui por 3, considerando π igual a 3, a gente vai ter a aceleração angular é igual a menos 0,11 radianos por segundo ao quadrado. Para a letra B, ele pergunta o seguinte: quantas rotações foram efetuadas nesse tempo? Aí aqui o que a gente vai fazer? Vai utilizar a equação horária da posição para a grandeza angular, para a gente calcular qual foi o nosso espaço angular. A gente tem duas formas: a gente faz dessa forma, ou a gente também poderia usar a equação de Torricelli, que para a equação de Torricelli angular seria W0 ao quadrado mais 2 vezes o lambda delta φ, que é o nosso espaço angular. E a gente calcularia aqui o delta φ, que seria a variação do espaço angular. Como a questão já deu tempo para a gente, eu apliquei direto essa fórmula aqui, mas vocês vão chegar no mesmo resultado, sem problema nenhum, se vocês aplicarem essa fórmula aqui também de Torricelli. Beleza? Então vamos lá. O que a gente quer aqui? A gente passa esse espaço angular inicial para o outro lado, a gente vai ter o nosso delta, a variação do espaço angular. A velocidade angular inicial a gente calculou na outra questão, que é esse 66 π sobre 60, vezes o tempo a questão deu para a gente que é 30 segundos. A aceleração angular é 0,11. Aqui, isso aqui acontece, eu percebi que era mais fácil fazer com o valor totalmente, manter o valor em fração, que era esse dado aqui, sem dividir nem nada. Mantia ele com π radiano aqui, a gente vai ver que vai ser mais fácil de fazer essa questão. Aqui, o que a gente faz? Esse 30 aqui, a gente pode cortar com esse quadrado aqui. Passando para cá, o que a gente vai ver? A gente vai ver que a gente tem esse termo aqui, aí, isso aqui multiplicado por 30 e isso aqui multiplicado por 30. Qual é a diferença entre eles? Que esse aqui isso tudo aqui, eles seriam iguais, só que esse aqui está dividido por 2. Então, o que a gente pode fazer aqui? É como se a gente pegasse isso aqui, isolasse esse 66 π sobre 60. A gente vai ter vezes 30 e esse aqui a gente pode dividir esse 30 por esse 2 aqui, vai ficar 15. A gente vai ter isso aqui vezes 30, vezes isso aqui vezes 15, vai dar isso aqui vezes 15. A gente fazendo essa conta aqui, a gente vai obter aqui a nossa resposta, que a nossa variação de espaço angular foi 16,5 π radianos. Só que a gente sabe que uma volta completa ela vale 2 π radianos. Então, o que a gente precisa fazer aqui para achar o número de voltas é dividir esse espaço angular aqui por 2 π radianos. Isso aqui dividido por 2 π, o π vai cortar com o próprio π, 16,5 dividido por 2 dá 8,25, e é isso. A gente fecha por aqui. Vou passar alguns exercícios para vocês e a aula que vem é aula de dúvidas.